Podcast do Transporte. O espaço das mulheres tende a ser pequeno e as conquistas costumam ser fruto de muito suor, de muita batalha. Mas mesmo entre as mulheres há caminhos feitos mais em linha reta e outros que são muito mais longos e tortuosos. A arquiteta e urbanista Kelly Fernandes se formou na Mackenzie, em São Paulo, e é especializada em transporte. Ela é também uma das muitas mulheres brasileiras que enfrentaram uma quantidade extra de obstáculos e desvantagens. Mas seguiu firme até virar assessora técnica do programa Euroclima da GIS, uma empresa federal alemã que se dedica à cooperação técnica e atua há cerca de 60 anos no Brasil. Kelly Fernandes é também uma pessoa que está fazendo toda a diferença no setor e hoje você vai conhecer um pouco mais dessa história. O que separava a minha casa da universidade eram 2 horas e 30 de transporte público coletivo. Eu saía de São Mateus, que é o extremo leste de São Paulo, e ia para o Higienópolis estudar, onde eu tinha uma bolsa para estudar. Eu sempre estava muito cansada, eu sempre estava quase dormindo na aula, porque também trabalhava ao mesmo tempo. Então foram anos duros e que geraram um processo de reflexão de por que tem que ser assim. E também porque eu olhava para o rosto daquelas pessoas todos os dias, cansadas, sofridas, indo para o ponto de ônibus antes dos raios do sol chegarem, o ponto de ônibus extremamente cheio, as pessoas sendo apertadas pela porta do ônibus para conseguir entrar desesperadas porque elas não podem chegar atrasadas no trabalho. E isso foi me comovendo e, ao mesmo tempo, eu fui observando tudo aquilo que eu estava aprendendo na universidade, me perguntando como eu poderia aplicar isso para melhorar a vida dessas pessoas e a minha vida também. Então, eu acho que a minha aproximação com o tema da mobilidade veio desse lugar. E outra coisa que acontecia no meio do percurso era que havia um contraste de infraestrutura brutal. Se você vai em São Mateus, os lugares mal têm calçada, calçada é cheia de mato, de lixo. E aí eu chegava no Higienópolis, aquela calçada linda, limpa, um lugar seguro, arborizado. A cor das pessoas ia mudando ao longo do trajeto. Então, se eu estava dentro da linha amarela, era um perfil de pessoa. Quando eu estava dentro de um ônibus indo para o metrô Carrão, eram, em sua maioria, pessoas negras. E eram, em sua maioria, mulheres. Então, acho que é esse contexto que me provoca e me motiva até hoje. Com o conhecimento na pele da dura realidade de um sistema de transporte pouco justo e da inequidade do planejamento urbano na capital paulista, a Kelly Fernandes se especializou na área e, já como profissional do setor, conseguiu ampliar a sua visão ao ter experiência prática em outras regiões e contextos do Brasil e da América Latina. Depois disso, eu fiz uma especialização em economia urbana e gestão pública. Dessa especialização, eu continuei me aperfeiçoando, fazendo extensão universitária na Unifesp, junto com um grupo que discute periferias e mobilidade urbana. E também muito do meu aprendizado vem da sociedade civil, porque eu passei os meus primeiros anos trabalhando em consultorias privadas, uma internacional em que eu trabalhei na elaboração de projetos de metrô, trabalhei para a CPTM, para o metrô de São Paulo, para MTU, durante alguns anos. Daí eu fui trabalhar numa consultoria menor, em que eu atuei muito fazendo ciclovia, ciclofaixa, planejamento cicloviário, e depois, nos últimos anos, planos de mobilidade urbana em cidades pequenas do Brasil. Então eu fui para Rondônia, eu fui para Sergipe, para Tobias Barreto, na divisa da Bahia com Sergipe, fazer plano de mobilidade urbana. Isso aumentou o meu olhar, me deu uma noção que o Brasil é diverso e que as respostas não podem vir só do Sudeste, que falar de transporte também é falar de transporte aquaviário, às vezes não é só de pneu, não é só de trilho. E junto com isso, uma atuação voluntária na sociedade civil em algumas organizações em São Paulo também me sensibilizou o tempo todo, me provocou e me fez aprender com pessoas que tinham de 18 anos a 75 anos trabalhando com mobilidade urbana e tentando construir uma visão de cidade mais democrática, inclusiva, equitativa. E aí, desse lugar, eu fui trabalhar numa ONG, propriamente dita, durante alguns anos, e foi um processo incrível de aprendizado. E agora eu cheguei na assessoria técnica internacional, que tem sido um lugar que me provoca muito, porque agora eu saí do Brasil e fui para a América Latina. Mas aqui a assessora técnica do programa Euroclima da empresa alemã GIS
lembra do papel que todos nós temos, homens e mulheres atuantes como empresários, consultores, concessionários, professores, jornalistas, enfim, todos nós. E que é o papel de abrir portas, capacitar, ajudar a alavancar quem tradicionalmente tem pouco ou nenhum acesso a certos espaços. E é a própria Kelly Fernandes quem exemplifica. Ocupar espaços como esse, ainda mais sendo uma mulher jovem, alguém tem que ter confiado em você. Eu vou mandar a Kelly para lá que ela vai nos representar bem. E, ao mesmo tempo, me dar capacitações para que eu consiga desenvolver capacidades que não são comuns em pessoas com a minha origem, que é de idiomas, manuseio de tecnologias. Então, eu acho que a capacitação, as redes que a gente encontra, elas são fundamentais para a gente chegar a esses lugares, e o que eu acho que é mais difícil a gente se manter. Porque, principalmente quando você vem de contextos vulneráveis, se manter nesses espaços é sempre uma luta cotidiana. É uma realidade a subrepresentação das mulheres, e ainda mais das mulheres negras. Isso nos locais onde se toma decisões, se planeja, se executa o transporte público. Isso é injusto e é também um senhor desperdício de talentos, porque já se sabe muito bem que a diversidade de olhares gera inovação, soluções criativas e serviços mais adequados, mais sintonizados com as necessidades de toda a cadeia. E se não faltam razões para apertar o acelerador da mudança, ainda falta ação. E é por isso que aqui no podcast do Transporte vamos continuar insistindo em mostrar o talento diverso que já furou a bolha e está fazendo a diferença. Podcast do Transporte.